Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós somos teu povo reunido aqui, Pai. Nós estamos aqui hoje reunidos para ouvirmos demais da tua palavra. Nós estamos aqui hoje reunidos para aprender demais de ti, Pai. Nós te pedimos, abra nossos corações para que nós possamos receber a tua palavra. Senhor Jesus Cristo, abra nossas mentes para que nós possamos compreender, Pai amado, aquilo que tu tem para nos ensinar por meio do apóstolo Paulo, por meio dessa carta que ele enviou para a igreja de Roma, Senhor Jesus Cristo. Que esse conteúdo, que é um tanto quanto misterioso, de difícil compreensão, possa se abrir, Pai amado, diante de nós. Que nós possamos ter a nossa fé fortalecida em ti, Jesus. Que por meio dessa mensagem de hoje nós possamos nos fortalecer em devoção a Ti, que nós possamos ter uma maior compreensão de quem Tu és. Senhor Jesus Cristo, por fim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós amamos histórias. E toda boa história prende aqueles que estão acompanhando essa história, não é mesmo? Toda boa história nos começa apresentando os personagens que estão envolvidos nas histórias, fazendo normalmente uma apresentação de quem são esses personagens, afirmando quem eles são, quais são seus desejos e, mais importante, quais são os objetivos desses personagens. E a fim de cumprir esses objetivos, os personagens então são lançados em uma longa jornada. Nessa jornada, muitas vezes, em toda a história, obstáculos e dificuldades podem surgir. Amigos até mesmo podem se tornar inimigos, por que não? E muitas surpresas podem surgir. E no fim da história, pelo menos na maioria das histórias, os obstáculos e inimigos que surgiram no caminho são vencidos. Pelo menos na maioria das histórias. E caso o objetivo final não tenha sido alcançado, que é um pouco raro em histórias, o importante é que a história de toda aquela jornada é aquilo que nos prendeu. E mesmo se o mocinho, no final da história, ele não atinge seu objetivo final, ele aprendeu alguma coisa e houve um crescimento muito importante para ele. Muitos elementos, meus irmãos, ajudam a construir uma boa história. Dentre os mais famosos, um que eu gosto muito é o chamado plot twist. Quando a trama parece que está indo para um lugar e, de repente, há uma grande mudança e algo que você talvez não esperava acontecesse. Durante muito tempo, a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos, foi compreendida como um compêndio da doutrina cristã, ou o tratado definitivo sobre fé e obras, ou até mesmo sobre um tratado teológico, a teologia sistemática do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo tentava ensinar à igreja de Roma teologia, pura e simplesmente teologia. E dessa forma, muitas pessoas interpretaram de Romanos de uma forma que eu acredito que não é a melhor forma possível para se interpretar essa carta. Elas se esquecem de que Paulo, em primeiro lugar, estava escrevendo uma carta para uma igreja. Além disso, como bom plantador de igrejas que o apóstolo Paulo era, ele estava interessado não somente em ensinar uma boa doutrina para aquelas pessoas, mas ele queria fazer com que essas pessoas se unissem a ele nesse projeto ao qual ele tinha de levar adiante o evangelho por meio de plantação de mais e mais igrejas. Ele enxergava, meus irmãos, o que ele fazia, ele enxergava a si mesmo como um sacerdote que oferecia sacrifícios de oblação a Deus. Ou, como ele coloca em suas palavras em Romanos, no capítulo 15, no versículo 16, ele se enxergava a si mesmo como um ministro de Cristo Jesus, junto às nações, a serviço do Evangelho, a fim de que as nações se tornem uma oferta agradável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Paulo era o sacerdote e a igreja era o sacrifício oferecido a Deus, na percepção do apóstolo Paulo. E como ele preparava essas igrejas para oferecê-las a Deus? Contando para elas uma boa história. E não uma história qualquer. Paulo queria compartilhar com eles a história da revelação da justiça de Deus. A justiça essa que foi revelada no Evangelho de Jesus. Essa era a história que, como a gente pôde observar alguns domingos atrás,
ela começou no passado antigo, junto com os antigos profetas, e encontrou seu clímax na ressurreição de Jesus Cristo. E essa não era uma história irrelevante, a história de Jesus, porque essa história dizia respeito à vida do próprio apóstolo Paulo. E mais importante, essa história diz respeito à vida de Israel e à vida de todas as nações, de todo o mundo, de toda a humanidade. No início da história, lá no primeiro capítulo, se vocês abrirem e observarem ali, no capítulo 1, versículo 18, Paulo nos conta que a ira de Deus estava se revelando nos céus, e ele escreve assim: contra toda impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da injustiça. O Deus da justiça se ira contra a injustiça das nações. Essa injustiça possui um nome: transgressão. E por causa dessas transgressões, no capítulo 1, em 3 momentos diferentes, Paulo vai falar uma coisa um tanto enigmática. Deus os entregou. Deus os entregou aparece no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28 de Romanos capítulo 1. Essa entrega, meus irmãos, por enquanto não faz muito sentido no início da história, mas conforme a trama que o apóstolo Paulo vai contando começa a se desenrolar, a gente começa a entender o que ele queria dizer com Deus os entrega. De qualquer forma, transgressões acontecem, e Paulo nos conta não somente entre os gentios que eram pecadores, mas até mesmo entre os judeus, aqueles que receberam a lei e que eram o povo separado, santificado de Deus. As transgressões aconteciam também entre eles. Dessa forma, tanto os judeus quanto os gentios transgrediam. Ou seja, como Paulo vai falar no capítulo 3, versículo 9, elas estavam debaixo do pecado. Por isso, Paulo vai concluir que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, no capítulo 3, no versículo 22. A humanidade cometeu essas ações que Paulo chama de pecado. Até aqui, a narrativa de Romanos é a de que a humanidade é rebelde e transgressora, e por isso ela peca contra Deus. Mas Deus intervém nessa situação. A ira de Deus não é a única coisa que Paulo afirma que se revela no livro de Romanos. A justiça de Deus, Paulo fala, se revelou também. A ira de Deus se revela nos céus contra toda impiedade, contra toda injustiça. A justiça de Deus se revela por meio de Jesus. Ela se revela por meio da redenção realizada em Cristo Jesus. E uma palavra aparece: expiação. Expiação é algo que a gente aprende em Levítico aqui, que é Jesus Cristo nos redime expiando pecados. E fala que expiação, essa coisa que aparece em Levíticos, aparece aqui em Romanos, só que não mais cordeiros fazendo, mas Jesus fazendo isso. Assim como o sangue dos cordeiros em Levíticos servia como uma espécie de detergente que purificava todas as impurezas deixadas pelos pecados de Israel, Paulo fala que a expiação, então, o sangue de Jesus Cristo expia, limpa, purifica todos aqueles que estão impuros por causa dos seus pecados. Então o sangue de Jesus é derramado como uma espécie de detergente que nos limpa. Nessa história, Deus é um mocinho e a humanidade é a vilã que recebe o auxílio de Deus. Quem nunca viu uma história em que o vilão era vilão, mas porque ele estava enganado? Porque ele não sabia direito das coisas. Por isso, Paulo pode afirmar que Jesus sofreu pelos injustos. Ou então, Paulo pode afirmar que Deus demonstrou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou então ele pode afirmar ainda que nós fomos reconciliados com Deus enquanto ainda éramos seus inimigos. Quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda era inimigo,
Quando nós ainda éramos injustos, Deus tomou a atitude. E apesar de nós sermos inimigos, Deus foi lá e nos reconciliou conosco. E bom, essa é a história que o Romanos nos conta, pelo menos até o capítulo 5, versículo 11. Porque, para Paulo contar a sua história, ele não termina a história no capítulo 5, versículo 11. Paulo, então, no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, ele meio que começa a recontar essa história, mas de uma forma um tanto quanto diferente. Ele recomeça a contar a história humana, só que agora em Adão. Por quê? Romanos 5, versículo 12, imediatamente após Paulo proclamar a salvação da ira, a reconciliação com Deus e a esperança da salvação por meio da morte em Jesus Cristo, Paulo abruptamente reintroduz o tema do pecado. Mas agora, o pecado já não é mais descrito como ações e atos que a humanidade comete. No capítulo 5, no versículo 12, vocês podem verificar, Paulo fala de outra forma. Olha só. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, meus irmãos, o pecado, que até aqui era um verbo, era ações que a humanidade cometia, coisas que os seres humanos fazem estranhamente, muda. Agora, o pecado, que antes era um verbo do que a gente fazia, agora os verbos são do pecado. Agora quem está agindo é o pecado. Inclusive, o pecado deixa de estar no plural de pecados, ações que nós fazemos, e ele passa a ser descrito no singular, como se fosse uma espécie de nome próprio. O pecado, então, ele faz alguma coisa a partir de agora. O pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. A sua companheira. Não está escrito assim, mas eles vão estar em companhia um do outro daqui para frente, desde então. E dessa vez o pecado, estranhamente, essas ações que a humanidade comete se tornam um personagem na história que o Paulo passa a contar. É como se a humanidade, então, houvesse sido entregue a alguma coisa que nós lemos anteriormente. A humanidade, nós vamos ver, foi entregue nas mãos desse personagem. E esses novos personagens que entraram em cena a partir do capítulo 5, versículo 12, eles possuem papéis a serem desempenhados na história que Paulo nos conta a partir daqui. O pecado e a morte, no capítulo 5, versículo 14 e versículo 20, vocês vão ver que o pecado e a morte imperam, reinam. No versículo 21, o pecado se avultua e cresce. No capítulo 6, no versículo 9, o pecado e a morte exercem domínio. E podem até mesmo usar os nossos corpos mortais, os corpos dos seres humanos, como nós podemos ler em Romanos 6, do versículo 12 ao 14. O pecado pode usar os nossos corpos mortais como armas para travar uma guerra. Como se nós nos tornássemos instrumentos numa batalha e pudéssemos estar sendo utilizados pelo pecado ou por outro personagem que vai aparecer depois. Além disso, o pecado e a morte no capítulo 6, versículo 17 e 20, são descritas como se elas fossem senhoras de escravos. Senhor de escravos. E nesse meio tempo, nessas explicações, um tanto quanto confusas que o apóstolo Paulo faz, a lei de Deus aparece sendo citada aqui e ali, mas estranhamente. A lei de Deus, que é de Deus, não parece que ela está do lado dos mocinhos nessa história toda. Parece que no capítulo 6, principalmente,
A lei de Deus está muito mais do lado dos vilões. E uma pergunta surge: como assim? Como pode a lei de Deus parece que está do lado dos vilões, não do lado dos mocinhos? Mas ainda, para fechar ainda sobre personagens, e esses outros personagens agora não vão ser tão importantes, mas eles não são os únicos personagens que aparecem, e até mesmo não são os principais no livro de Romanos. Paulo introduz outros personagens. Assim como Adão introduziu o pecado e a morte no capítulo 5, Cristo introduz mais dois personagens na jogada, que também poderiam ser colocados com um Gzinho maiúsculo e com J maiúsculo, porque é como se eles fossem realmente algo que existe. A graça e a justiça entram em cena com Jesus, assim como o pecado e a morte entraram em cena com Adão. E podemos perceber então a existência no capítulo 5, no capítulo 6, de dois reinos inimigos em ação nas entrelinhas de toda essa história que Paulo começa a nos contar. A existência da humanidade, a minha, a sua existência, pode acontecer ou em Adão ou em Cristo. Pode acontecer no reino da graça e da justiça ou no reino do pecado e da morte. E para que a humanidade seja transferida de um reino para o outro, ela deve morrer. Ela deve morrer. E Paulo fala isso de duas formas diferentes. No início do capítulo 7, usando a ilustração do casamento, falando que você só é liberto do seu voto de casamento após a morte. Mas a humanidade deve morrer para que possa ser liberta. E ela encontra a sua morte participando de Jesus, sendo unida misteriosamente com Jesus, como Paulo vem nos ensinar, e foi pregado pelo Rafael há 2 semanas atrás aqui. A humanidade encontra sua morte por meio do batismo. Todo aquele que foi batizado em Jesus Cristo morreu juntamente com Jesus Cristo. E morreu a morte dele. E ressuscitou juntamente com ele para uma nova vida. O batismo, algo que pra gente parece ser tão pouco. Para alguns pode ser apenas um banhozinho. Mas o batismo em Romanos 6 ganha uma profunda realidade de nos unir intrinsecamente, de forma mística mesmo, à pessoa de Jesus. De forma com que nós nos tornamos um com ele. E a morte dele é a minha morte. E se a humanidade precisa morrer para encontrar a vida e ser liberta, se nós formos batizados em Jesus, nós morremos. Para que nós possamos, enfim, ter a nossa liberdade. Mas, meus irmãos, eu tenho que falar uma coisa para vocês. A verdade é que, desde que Paulo começou a recontar essa história para a gente, ela ficou um tanto quanto complicada demais para nossas cabeças poderem compreender, não é mesmo? Vamos admitir. Quando Paulo dá um passo para trás e reconta a história a partir de 5:12, a história que antes parecia tão fácil de compreender, agora ela fica um tanto quanto complicada, não é mesmo? Vamos admitir, meus irmãos, no início era fácil, mas agora já não está mais tão fácil assim. Eu acho que eu não estou entendendo direito o que está sendo falado aqui e é difícil mesmo. Paulo sabia disso, por isso que ele fica se explicando várias vezes. Mas quando, meus irmãos, na história, nós começamos a achar que a humanidade é o vilão que precisa ser resgatado de redenção por causa das suas escolhas ruins, porque ela comete pecados, de repente, uma força que estava oculta, que estava escondida, ela é revelada. É como se um apocalipse, que significa não o fim do mundo, mas revelação, acontecesse. E aqui a gente vê que Paulo tinha uma percepção apocalíptica da realidade, porque eu consigo observar o que está acontecendo por trás. As coisas escondidas podem ser reveladas aos nossos olhos. E a humanidade vilã, cruel, maligna, que peca, de repente, já não é ela mais que é o vilã da história. De repente agora parece que o pecado o pecado e a morte são os verdadeiros vilões da história toda.
Algo age no mundo, escondido, entra em cena e muda e dificulta toda a nossa compreensão tão fácil e simples dessa narrativa do qual o apóstolo Paulo contou até o capítulo 4. E que a partir do capítulo 5 em diante fica muito difícil de entender. Quem é o verdadeiro vilão? O que realmente está acontecendo aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, pelo amor de Deus? E principalmente, qual o papel da lei nisso tudo? Porque parece que a lei de Deus está do lado errado. Como pode isso? A nossa leitura de hoje começa justamente se questionando: qual o papel da lei nisso tudo? E nós lemos no versículo 7 do capítulo 7 o seguinte: o que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado, senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a situação, através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência. Pois sem a lei, o pecado está morto. Outrora, eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte. Meus irmãos, a lei que foi entregue a Israel por meio de Moisés, por mais que ela seja, como Paulo vai falar no versículo 12, justa, santa e boa, ela foi utilizada para gerar morte. E utilizada por quem? Utilizada por quem? Versículo 8 novamente. Mas o pecado, aproveitando a situação, através do preceito gerou em mim toda espécie de concupiscência. Ou então, como Paulo vai falar no versículo 14, meus irmãos. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Então, de alguma forma, Paulo está falando assim: o problema não é a lei. A lei foi feita para gerar vida. E se ela não está gerando vida, a culpa não é da lei. É como se alguém estivesse manipulando a lei para que ela não obtivesse aquilo que ela deveria obter desde o início. Quem é este? Paulo fala: o pecado. O pecado. Por mais que o problema possa parecer ser a lei, Paulo responde: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. A verdade, meus irmãos, é que o pecado produziu a morte por meio daquilo que era bom. O pecado utilizou a lei não para gerar vida, mas para gerar morte. A verdade é que o pecado conseguiu abusar a lei de Deus. E agora nós estamos diante de um dos textos mais debatidos da história a partir do versículo 15. Um dos textos mais debatidos de toda a história da igreja. Paulo dificulta ainda mais essa história para a gente. Pois a partir de agora ele começa a falar de um eu. E a gente se pergunta: quem é esse eu que o apóstolo Paulo está falando aqui no final de Romanos 7? É uma pessoa que tentava ser salva por meio de seus próprios méritos? Ou então era um judeu qualquer, sendo um protótipo do judaísmo como um todo? Ou então, essa é a história de vida do próprio apóstolo Paulo? Ou então, esse é o drama que todo cristão vive em sua caminhada? Ou então, quem sabe, essa pode ser a história de Adão, quando Deus falou para ele não comer do fruto. Ou quem sabe ainda é a história de Israel, quando recebeu a ordem de Deus e Moisés subiu para o monte e pecou. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse eu aqui.
Estaria Paulo, por algum acaso, tentando escrever antropologia, como muitas pessoas, como Bultmann, acredita que aqui é a antropologia do apóstolo Paulo, ou Jerome Murphy O'Connor? Paulo estava preocupado com antropologia? Não, meus irmãos. Na verdade, essas perguntas, elas são secundárias. Eu acredito que Paulo está falando aqui da humanidade como um todo, tá? Mas minha particularidade, há um debate aí. Mas o mais importante é que Paulo não estava querendo fazer antropologia. Vamos ler versículos 15 ao 18. Realmente, eu não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, porém não praticá-lo. Só até aqui. Embora eu acredite que esse eu seja toda a humanidade, a verdade é que esse texto não quer que fazemos com que a gente tente entender o drama humano, ou o drama do cristão, ou o drama de Adão, de Israel. Mas é que o objetivo desse texto é fazer com que nós tenhamos uma visão mais profunda sobre esse novo personagem que Paulo introduziu. O personagem principal aqui ainda não é o eu, não é a antropologia, não é a gente, é o pecado e aquilo que ele consegue fazer. Paulo aqui ainda está falando do pecado, essa força demoníaca que escraviza, reina, controla, domina. O pecado, antes que havia sido descrito apenas como uma força externa, se você ler até o capítulo 6, ele age sobre a humanidade como um senhor de escravos. E um senhor de escravos está do lado de fora. Ele controla, ele domina, ele chicoteia, ele faz o mal. Ele diz se você deve fazer algo ou se não deve fazer. Mas agora aqui nesses versículos, a partir do 16 em diante, o pecado que entrou no mundo, essa força invasora que entrou no mundo, meus irmãos, essa força invasora que conseguiu até mesmo enganar a lei de Deus, ela é descrita como uma força que invade o mais íntimo de nós mesmos, que invade a nossa intimidade. O pecado invadiu o homem, ao ponto que o personagem pecado faz com que a humanidade cometa a ação pecar. E qual o controle que a humanidade tem sobre as suas ações? Essa é a grande pergunta que fica. Qual o controle que eu tenho sobre aquilo que eu faço? Na verdade, nenhuma. Como Paulo diz no versículo 17 e 18. Preste bem atenção. Na realidade, não sou mais eu quem pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, mas não o praticá-lo. A humanidade foi invadida, a humanidade foi violada. Nós não temos mais controle sobre as nossas ações. E os pecados que nós fazemos, a pergunta que surge é: nós realmente fomos os responsáveis por tudo? Ou nós estivemos sendo controlados o tempo inteiro? Continuando, versículo 19. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta.
Comprazo-me na lei de Deus segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Eis um dos textos mais radicais da Bíblia. Eis a revelação das capacidades do verdadeiro vilão da história. Lendo Romanos 1-4, a história que encontramos é de que a humanidade é o vilão que está descontrolado, precisando colocar as suas ações no lugar. Em Romanos 5-8, os verdadeiros vilões aparecem, eles surgem, e a humanidade passa a ser prisioneira. A humanidade passa a ser uma espécie de robô controlado. E nós observamos o verdadeiro conflito cósmico entre o Deus e o poder do pecado. E em Romanos nós aprendemos que a necessidade de perdão, que é importante, todos nós precisamos de perdão, mas isso é muito pouco. O que a humanidade precisa é de libertação. De acordo com Romanos 7, o que a humanidade precisa é de exorcismo, meus irmãos. Aqueles que pareciam ser os vilões, na realidade, são aqueles que precisam de socorro. E nós, que parecemos ter tanto controle e poder sobre tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, Paulo quer que a gente se enxergue indefeso. Nós que temos a impressão de que apenas uma decisão nossa, com muita força de vontade, e tudo vai estar resolvido, nós descobrimos que tem muito mais em jogo. Somente levando tudo isso em consideração, nós podemos compreender o que Paulo fala sobre outro conflito lá no livro de Gálatas. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias às do Espírito, e o Espírito contrária à da carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que vocês não fazem aquilo que vocês querem. Ou vocês fazem aquilo que o Espírito quer, ou vocês fazem aquilo que a carne, o pecado e a morte quer. Essa é a visão que Paulo tem sobre o drama humano. Mas há uma solução para esse grito desesperado que Paulo faz de infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Há o alívio de quem enfim foi resgatado. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nós já falamos, para sermos libertos dessa força, nós precisamos encontrar a nossa morte. A nossa morte em Jesus. O nosso batismo. E viver uma vida que seja verdadeira a esse batismo que Jesus Cristo fez por nós. Nós encontramos a nossa morte, nós encontramos a nossa vida em Jesus. E se nós caminharmos no caminho de Jesus, controlados pelo Espírito, enfim, nós podemos declarar junto com o apóstolo Paulo: graças sejam dadas por nosso Senhor Jesus Cristo. O drama de Romanos continua, meus irmãos. Semana que vem ele termina. Pelo menos até o capítulo 8. Ele vai continuar nas próximas semanas. Mas nesse momento eu gostaria de convidar vocês a fazer uma oração. Que vocês possam curvar as vossas cabeças nesse momento. Senhor Deus, em nome de teu Filho amado Jesus, nós pedimos, Senhor, que nós sejamos controlados pelo teu Santo Espírito. Que nós possamos viver hoje a realidade do nosso batismo. Que nós possamos viver hoje a realidade da nova vida para a qual o Senhor tem para nós. Senhor, nós clamamos por socorro. Venha em nosso caminho, venha em nossa direção. Não deixe com que nós nos tornemos cúmplices do pecado, mas com que nós nos tornemos cúmplices nessa guerra de Jesus Cristo, nosso Deus. Que nossas vontades estejam totalmente entregues a Ti. Liberta-nos. Venha em nosso socorro. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho,
nosso Senhor, aquele que é nosso Redentor e Libertador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.